aí eu fiz um roteiro sobre o Geleião, que é o fundador do PCC. Um dos caras mais brutos e mais violentos da história da cadeia brasileira, que é um dos fundadores do Comando. E aí a gente fez um vídeo sobre ele que não tinha na internet, cara, de 12 minutos, contando a história dele e tal, tudo referenciado. Bicho, a gente dormiu, no outro dia o vídeo tava com 60 mil visualizações, no outro 120, chegou a 1.200.000. No. Aí só nessa a gente ganhou quase 100 mil inscritos. Foi o cara que fundou o PCC, o Comando Vermelho, esse cara? Não, o PCC, Geleião, Márcio dos Santos Felício. Cara, ele era um matador de cadeia. Bom, o PCC foi formado com matadores de cadeia, né? Caras que todo mundo tinha medo. O PCC veio primeiro que o Comando Vermelho. Não, o Comando Vermelho é de 79, forma com a Falange Vermelha dentro da cadeia. E aí depois, o PCC veio no início dos anos 90, 93 mais especificamente. Eles comemoram no dia 30 de agosto de 1993, eles comemoram todo ano o aniversário nessa data, né? Oficialmente foi esse dia, né? Foi o dia que... Eles contou a história que foi esse dia, né? Numa partida de futebol, era 8 presos. O Bicho Feio, o Paixão, o Da Fé, o Esquisito, o Cara Gorda, o Misael, o Geleião e o Cezinha. Era tudo cara ruim. E eles formaram isso em Taubaté, que era o Centro de Readaptação Penitenciária. O que era essa fita? Taubaté era a cadeia de corrigir preso. Então o preso que dava trabalho em qualquer unidade do sistema carcerário, que o diretor não aguentava mais o cara que dava trabalho lá, ele ia, passava 2, 3 meses em Taubaté, tomando canada, castigo, tudo. Era chamado de masmorra lá, em Piranhão. E aí o cara, enfim... Ele ficava lá 3, 4 meses sofrendo o máximo possível que podia sofrer dentro de um cárcere e depois ele voltava ainda mais revoltado para dentro do sistema. Lá era reeducação da reeducação. Isso, seria o centro, tinha até esse nome, mano, Centro de Readaptação Penitenciária. Vixe, Maria. E aí só ficava louco, por exemplo, o Maníaco do Parque, o Pedrinho Matador, eles ficaram lá no mesmo tempo, os caras até tretaram, o Pedrinho queria invadir a cela dele para pegar ele. Vixe. E aí, na época que esses caras foram lá em 93, o diretor de lá era o José Ismael Pedrosa, que era o mesmo diretor do Carandiru, no dia do massacre, em 1992. E os caras já tinham uma treta com o José Ismael Pedrosa, porque eles atribuíam a ele que o lance da polícia ter entrado dentro do lugar. As mortes ali estavam nas costas dele. Isso. E aí os caras formaram uma comissão de preso na época, e eles fizeram uma greve de 72 horas batendo a caneca nas grades, né? 72 horas sem parar, tá? Uns descansavam, outros, tá? Porque daí o pessoal da região, Roberto, eles começam a reclamar, o governo tem que dar respostas e tal. Entendi, a sociedade participa, né, nessa hora lá, acaba afetando a sociedade no entorno ali. Isso, exatamente, pra fora, né? E aí, cara, eles queriam montar uma comissão de presos e os presos do interior não queriam, né? Que era, primeiro comando, esses caras, eles só saíam juntos. Os caras que eram da capital ficavam na parte de cima. Os caras que eram presos do interior, eles ficavam na parte de baixo. Era um pavilhão com 2 andares. E esses caras só saíam junto quando era pra jogar futebol. Porque daí tinha o time que era o Comando Caipira e os caras que fizeram o comando da capital. E como esses caras não aceitaram participar da comissão de preso, pra, enfim, querer... benefícios não, mas lutar pelo direito do preso, essas coisas como eles falavam, os caras da capital resolveram matar os caras, tirar a vida dos caras. Isso aconteceu numa partida de futebol, os caras tiraram a vida dos malucos e arrancaram a cabeça dos caras. Pesquisadores, igual Camila Nunes Dias, os caras que pesquisam, dizem que eles encontraram mesmo a ficha lá do BO de que 2 caras foram executados nesse dia, nesse jogo, e que arrancaram a cabeça dos caras e tal. Dizem algumas narrativas do próprio Geleião, que faleceu de Covid agora, acho que em 2020, ele dizia que ele jogou futebol com a cabeça dos caras, e daí pra frente o comando começou a se espalhar pelo sistema. Ele jogou futebol com a cabeça do Com a cabeça do maluco, cara. É um ódio total. A Fátima Souza tem um livro chamado PCC, a Facção, em que ela conta que a primeira vez que ela conheceu o PCC, os caras estavam comendo um coração, mano. Coração do inimigo, e aí ela perguntou: o que vocês estão fazendo aí e tal? Não, estamos comendo um coração agora de um cara que a gente acabou de tirar a vida. O Cezinha mesmo, tá no livro do Josmar Georgino, eu acho que na página 68 do Cobras e Lagartos. Ele descobriu que ele tinha HIV, o Cezinha é um dos fundadores, tá? Um dos piores que tinha, mais violento que tinha. Ele descobriu que ele tinha HIV, cara, ele ficou estressado numa cela,
Ele tirou a vida de 2 companheiros de cela e trocou o coração dos caras de lugar. Olha o ódio que esses caras tinham, mano. Cara, então, é isso que a gente falou quando a gente tava vindo pra cá. É, tipo, a capacidade que eles têm não é de agir, é de expressar a maldade que eles têm dentro da pessoa, entendeu? Tipo, Com a violência, trocar o coração de outro porque você matou o cara. Teoricamente, pra uma pessoa convencional, que já não é de matar, mas que você chega a matar, encerrou ali. Os caras, eles vão muito além da morte, né? De mostrar a capacidade de falar, cara, olha isso aqui, eu arranco seu coração e vou comer ele. É fama, né? Então, mas é isso que fez com que a gente estivesse falando desses caras aqui, né? Sim. Imagina você tá num sistema penitenciário, Robertinho, e aí o que vale no sistema penitenciário é sua fama e sua palavra, certo? Se você for um vacilão lá dentro, os caras jogam a placa em você de vacilão, pronto, qualquer unidade prisional que você for, você é vacilão. Então o cara, pra manter a palavra dele, ele usa essa fita da violência, cara. E assim, era uma violência muito gráfica naquela época, os caras regulamentaram isso daí, né? Hoje as execuções da cadeia passam por uma burocracia toda, mas esses caras começaram quando era selvageria ainda, né? As pessoas até perguntam, pô, mas o Marcola que... É bom a gente falar que o Marcola sempre negou que é chefe, né, do comando, a gente precisa colocar isso, ele nega. Mas ele é. O Ministério Público e a Justiça diz que sim, né? Eu não posso afirmar um negócio desse porque o cara nega. Mas ele já foi transitado e julgado, por exemplo, na Operação Ethos, de que ele é chefe do comando, tudo. Mas ele nega até hoje. Mas ele não foi fundador do comando, tá? Ele estava dentro da cadeia de Taubaté, ele era assaltante de banco muito famoso. Ele e o Sombra, Idermir Ambrosio. Só que o Marcola e o Sombra foram mais importantes pro crescimento do comando do que propriamente esses 8 fundadores. Porque trouxe a ordem pra dentro do comando. Porque antes o comando matava toda hora morria um líder, um querendo mandar mais do que o outro, um querendo ter mais poder do que o outro. Eu já ouvi falar com o Marcola que dividiu esse poder dentro do primeiro comando. E aí a galera parou de se matar depois que ele entrou. Ele e o Sombra, porque o que aconteceu? Quando esses caras saem dali de Taubaté, eles têm que voltar para unidades carcerárias comuns, certo? Você venceu o seu tempo de ficar ali, 1 ano de castigo, você volta para as unidades comuns. Esses caras voltam com essa ideia de implantar algumas regras que eles conheciam. Inclusive, quem escreveu essas regras, o primeiro estatuto do PCC, foi o Misael, que ficou preso com os irmãos Torres, que eram da máfia italiana. Então a organização do PCC tem muito a ver com a máfia italiana, porque ele conviveu com esses caras e aprendeu a organizar um estatuto. O que os caras falaram para ele assim, ó, cara, se você escreve um estatuto com regras muito claras, quem não seguir tá fora. E você não fica à mercê da opinião de cada um, né? E aí ele escreveu, e esses caras saem e eles vão inserir o comando em outros lugares. O governo do estado de São Paulo negou que existia até o ano de 2001, e eles saem e vão para as outras unidades. E aí, o Cezinha, o Geleão, o Misael, esses caras, eles querem implantar o comando, a ideia nos caras, com violência. O Sombra e o Marcola é diferente. Eles eram mais políticos, entendeu? Ele trocava ideia com os caras. Ele era um bandido respeitado. Eles chegavam, mano, por que vocês estão se matando aqui? O inimigo é o Estado. Tô falando que os caras falavam, né? Vamos aglomerar aqui e fazer um ambiente um pouco mais saudável para todo mundo. Porque naquela época, mano, você chegava na cadeia... Você dormia sem saber se ia acordar. Hoje em dia você paga a tua pena, entendeu? Então os caras foram fazendo isso e de forma política os caras eram muito mais carismáticos. Enquanto o Geleão e o Cezinha eram caras mais violentos. E aí depois descobriu que o Geleão era Jack também, que tinha um 213 nas costas e ele omitiu. E aí, o que acontece, cara? Teve uma treta que é registrada, até o Marcola já falou isso em audiência. É registrada pelo Josmar Josino, que é um grande autor, talvez se vocês conseguirem tirar ele de casa aí pra trazer aqui, é um cara que é uma memória viva do comando, sobre a história do comando, que ele acompanhou a esposa dos caras. E o Geleão e o Cezinha, esposas dos caras, mandaram tirar a vida da ex-esposa do Marcola. Esposa e ex-esposa, né? Foram elas que encomendaram essa morte. Então, o que ele diz é que sim, mas os caras tinham ciência. Chamava Ana Olivato. Depois que os caras fizeram isso, o Marcola se rebelou contra os caras, conseguiu convencer a massa carcerária que os caras eram muito doidos mesmo e tal, trouxe as coisas à tona, expulsou o Cezinho e o Geleão de dentro do comando, e aí o comando tomou outros rumos. Mas o rolê era por conta do protagonismo do Marcola. A vítima era o Marcola. A mulher dele
ela não queria mandar nas mulheres do PCC, não tinha esse rolê, não. Vamos atingir o Marcola, só isso. O problema é que os fundadores, eles tinham mais privilégio do que as pessoas que eram chefes também. Então o Sombra e o Marcola, eles não eram considerados fundadores. Então o Cezinho e o Geleão tinham muito privilégio, conseguiam muito mais dinheiro, mais luxo dentro da cana. Respingava nas patroas, Isso. dava vida boa pras patroas. E é mais fácil você apontar, ô Rodrigão, falar assim pro cara, ó, tá vendo? Esse cara tem privilégio. Por que você tá aqui, ó, numa cama de cimento, não tendo acesso a um celular, a nada, tudo isso dentro do sistema, tá? E os caras tá ali, ricão, onde chega tem uma melhor cela e tal. Então você começa a convencer o cara de que aquilo ali é uma injustiça. E uma vez que você planta essa ideia na cabeça dos caras, que é a fita, né, mano? Ideia, ela funciona mais do que violência em médio e longo prazo. Né? Sim, totalmente. Mas é até por isso que eu vejo que o Marcola, pelo que eu escuto, ele foi mais respeitado, assim, porque ele conseguiu dar dignidade para as famílias que estavam de fora, que o cara do PCC estava preso. E antes dele, a galera ficava a deriva lá de fora, passava fome, passava necessidade, e o chefe da família estava preso, não tinha como se virar. Depois que o Marcola pôs, junto com o Sombra, esse estatuto, né, eu vi dizer que as famílias do lado de fora começaram a ter mais uma graninha, alguma coisa assim, um apoio, enquanto o cara que trabalhava pro PCC foi preso por conta do que ele tava fazendo o trampo dele pro PCC. As esposas dos caras foram muito importantes nisso daí. Tem um livro do Josmar Josino também chamado Casadas com o Crime, que conta a história de como essas mulheres acompanharam o crescimento dos caras e elas já eram engajadas nessa luta de poder levar as outras famílias. Porque assim, cara, essas mulheres vão ali, sábado de madrugada, elas chegam 3 horas da manhã, ou no dia anterior. Elas vão entrar tipo 9, 10 horas da manhã do outro dia. Elas vão se conhecendo e vão virando amigas e, uma vai ajudando a outra. Então, toda a comunidade carcerária ali, dos caras que estavam presos há muito tempo, elas se conheciam, as mulheres. Então, quando começa a ter a caixinha do comando, essas pessoas, elas começam enfim, eles começam a facilitar a visita dessas pessoas, porque, pô, vamos supor que você é preso em Hortolândia. Aí o cara te transfere do nada, ele te transfere numa cadeia pra Presidente Prudente, que é 8 horas de lá. Cara, pra família fica muito complicado pra ir visitar. Com uma ajuda de caixinha, essas coisas e tal, você consegue mandar um ônibus ali, dar toda a estrutura para que essas pessoas possam fazer visitas, entendeu? Cara, mas nessa criação que você falou aí, de quando surge o PCC, vem meio que uma cartilha da máfia italiana. Essa continua até hoje. Aquela primeira regra que foi criada ali, aquela primeira diretriz, o Marcola não mexe nela. Segue a regra primeira que foi criada, que é tipo uma justiça bem limpa, onde não tem dúvida, não tem mais questionamento de nada, né? Assim, cara... Não teve uma adaptação sobre as regras. Teve, eles foram colocando as regras, tirando regras, mas tipo hoje... uma Constituição, rapaz. Não, mas você entende que eu falo, não deixa dúvida nenhuma, isso aqui é isso aqui, pronto, acabou. É que assim, cara, o crime, e é até estranho falar isso, mas é verdade, é igual o CV fala lá no Rio de Janeiro. No crime você tem que estar do lado certo da vida errada. Os caras, eles têm uma espécie de ética. E aí eu não tô discutindo moralidade, tá? Porque moralmente o crime é totalmente errado e vamos colocar isso, não compensa. Eu sempre falo pra todo mundo isso no canal, falo, rapaziada, eu conto a história dos malucos e pra qualquer cara que tá preso hoje numa penitenciária da Federal, você perguntar pra ele, porra, compensou você ser criminoso? Não, mano. Compensaria eu ser trabalhador e tal. Então até esses caras mais grandão falam. Mas assim, o que acontece, cara? O crime, ele já tinha uma espécie de ética. Só não tinha quem tivesse uma hegemonia e um monopólio para impor isso. O que acontece? Nós sempre tivemos nossas regras. Quando o Estado foi formado, o que é o Estado? Todo mundo pega um pouco do poder que tem, dá na mão de um ente, que é o Estado, e o Estado resolve, certo? Sim. Era para resolver e pôr a lei. Então, se acontecer um crime aqui, o Estado cola com a polícia e é responsável por fazer a justiça. Dentro das cadeias, por mais que o cara estivesse nas mãos do Estado ali, você não tinha essa parada de quem... Você tinha que trocar ideia, era a lei do cão, era do mais forte. Todo mundo tinha que ter uma faca e você ia negociar. Certo? Tipo assim, eu tenho uma faca, você tem uma faca. Eu tenho meu grupo, você tem seu grupo. A gente arrumou uma treta, então vamos tentar aqui. Vamos pra Rua 10, que era a Rua 10 era um espaço no Carandiru onde os caras arrumavam... enfim, desfaziam a confusão antes do comando, né? Fazia o desacerto ali. Porque assim, você tinha o pavilhão,
E o pavilhão era assim, a escada ficava só do lado do pavilhão. E o pavilhão tinha 2 pavimentos, né? 2 galerias. No final dessas galerias tinha uma dobra. Ali era chamado de Rua 10, porque o agente penitenciário, que hoje é o policial penal, ele demorava tempo pra chegar ali. E os caras resolviam ali. Cara, a gente conversou com pessoas que ficaram presas no Carandiru nos anos 80. Eles falaram que o cara fazia assim, Robertinho. O cara amarrava uma corda aqui e uma corda no braço do Robertinho e eles iam trocar facada. Então não tinha como você fugir, mano. Entendeu? Eu li essa parada no livro do Drauzio, eu acho. Chama Luta Atrelada, cara. Aham. Eu nunca tinha ouvido falar disso. A hora que o cara falou, eu falei, mano, que loucura. Mano, cara, Só acabava a hora que um morria que ali, né? que arrastava o outro pro chão já era. Cara, e não dá pra você fugir da faca. Ou você vai enfiar a sua, ou você vai tomar dele. Pelo amor de Deus, eu fico pensando nisso aí, chega a gelar o sangue. Eu li que na época do Carandiru, quando você ia punir alguém, né? Ó, vamos matar aquele cara, porque o cara é Jack, alguma coisa do tipo, que todo mundo era obrigado a dar uma facada. Se o cara não desse uma facada, aí depois ele ia sofrer as consequências de não ter feito. Isso, mas aí o que a gente penitenciário chegava e falava? Falava assim, ó, que hoje é policial penal. Às vezes os caras ficam bravos que eu falo agente penitenciário, mas quando eu tô falando do passado, eu não tenho como usar, vira uma anacronia, né? Mas o que o funcionário fazia? Os caras tudo funcionário, né? Pro ladrão lá. Os funcionários chegavam pro cara e falavam, beleza, vocês se acertaram aí, mas eu preciso de um nome pra mandar pra justiça, né? Porque alguém precisa assumir furou esse BO, cara. senão pega pra mim. Aí os caras sempre tinham um lagarto, mano. O que é o lagarto? Lagarto é um maluco que tá 30 anos preso, ele não vai sair da cadeia, ele não tem família, ele não tem visita, ele não tem nada. Ele depende dos outros dentro da cana pra comer alguma coisa diferente, pra usar um produto de higiene, tá ligado? Ou também o cara é viciado em alguma coisa, ele é adicto, ele pega os entorpecentes com os caras, substância ilegal, ele não paga, só que a hora que caiu o BO, caiu uma faca, ele que entra, ele que assume o BO, entendeu? E aí esse lagarto geralmente assumia esse tipo de crime quando a massa carcerária queria tirar a vida do maluco, entendeu?